Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez, queremos saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste esta edição. Conte pra gente, deixe o seu comentário, a sua opinião, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. Feliz, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou tranquilidade mais uma vez ao conversar com apoiadores do Alvorada, que também demonstraram carinho e apoio, com várias mensagens de incentivo. Bolsonaro, por sua vez, frisou que joga dentro das 4 linhas da Constituição e que a população não precisa nada além disso. Presidente Vinhedo, Louveira, Valinhos, Campinas, região lá. Bolsonaro. O pessoal, os comerciantes lá mandam um recado pro senhor. O que o senhor quer que nós façamos com o presidente? Nossa região? Eu estou trabalhando, presidente. Eu jogo dentro das 4 linhas da Constituição. E você não precisa nada mais além disso, tá ok? Presidente, a democracia dos prefeitos, dos governadores já acabou, Bolsonaro. A gente está junto com o senhor. Deus te abençoe, derrama a bênção sobre a sua vida, te dê força física, espiritual, emocional. Amém. Derrama um bálsamo de bênção de Deus sobre a sua vida. Ele está do seu lado, presidente. Nós estamos com vocês. Eu sou de Araraquara também, e é o seguinte, eu moro num assentamento lá, já faz 30 anos, tá entendendo? E a gente tem Gente, essa daqui vai ficar pra história. em relação à documentação para fazer financiamento no banco. O assentamento é nosso, federal? É do INCRA, federal. Regulariza aí. Coisa rápida. Falta o título, é isso? Falta título e a gente está tendo dificuldade em relação a... Anota aqui o telefone dele, contato. Capitão, E o problema. um velho soldado aqui. O INCA, é do INCA? É do INCRA, é do INCRA. Resolve isso aí. Possível visita de Cruz dos povos. Eu vim de Pinópolis, eu deixei com o general Heleno lá sobre a questão da colapsação da saúde lá, tá? O general Heleno. Que chega de problema de saúde, eu mando o Ministério da Saúde para mim. Correto, mas dá um apoio para Não nós. tenho como ficar vendo o problema de municípios. Vocês. 5.700 municípios. Mas nós estamos com o senhor, dependendo de tudo. Força, senhor. Milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social, gente, começam a receber, na próxima terça-feira, dia 6, a primeira parcela das 4, parcelas do novo auxílio emergencial. O governo federal prevê conceder o benefício a cerca de 45,6 milhões de pessoas este ano. Os recursos serão depositados nas contas digitais abertas pela Caixa para os beneficiários no ano passado. Na terça-feira, começam a receber os trabalhadores informais, microempreendedores individuais, desempregados e outras pessoas afetadas pela pandemia da Covid-19, nascidas no mês de janeiro, além de integrantes do Cadastro Único do Governo Federal. Beneficiários do Bolsa Família receberão de acordo com o calendário habitual do programa que em abril começa a ser pago no dia 16. As pessoas não terão direito a sacar os recursos no mesmo dia em que receberem, conforme explicou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O objetivo do escalonamento é motivar as pessoas a usarem os dispositivos digitais e assim evitar a ida a bancos e agências lotéricas. No anúncio do início dos pagamentos, o presidente Jair Bolsonaro ressaltou a importância da ação e defendeu a necessidade de retomada de atividades comerciais. Uma volta do auxílio emergencial por 4 meses é mais um endividamento da União. Isso não é dinheiro que estava no cofre. Isso pesa para todos nós. É uma conta que fica para nós e talvez para gerações futuras também. Tínhamos e temos 2 inimigos: o vírus e o desemprego. É uma realidade. Não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema. Essa política ainda está sendo adotada, mas o espírito dela era buscar achatar a curva de contaminação enquanto os hospitais se preparavam com leitos de UTI e respiradores para que pessoas não viessem perder suas vidas por falta de atendimento. O governo federal dispensou bilhões de reais para a saúde. O governo sabe
que não pode continuar por muito tempo com estes auxílios, que custa para toda a população e pode desequilibrar a nossa economia. O apelo que a gente faz aqui é que essa política de lockdown seja revista. Isso cabe na ponta da linha aos governadores e aos prefeitos. A população não apenas quer, precisa trabalhar. Nenhuma nação se sustenta por muito tempo com esse tipo de política. Repito, o Brasil tem que voltar a trabalhar. A população brasileira tem que voltar a trabalhar. Algumas medidas, alguns decretos têm se superado em muito o que seria até mesmo um estado de sítio no Brasil. O estado de sítio não é o presidente que decreta. Ele pode até mandar no decreto para o parlamento, mas só depois que a Câmara e o Senado concordem com isso é que ele entraria em vigor lá na frente. Desses isolamentos, dessas medidas restritivas, com toque de recolher, com supressão do direito de ir e vir, extrapola em muito até mesmo um estado de sítio. Eu apelo a todas as autoridades do Brasil que revejam essa política e permitam que o povo vá trabalhar. A maior parte da população, aí incluído quase 40 milhões de autônomos, conhecidos como invisíveis, perderam quase tudo. Muita gente na informalidade foi reduzido a zero o seu recurso. A fome está batendo cada vez mais forte na casa dessas pessoas, que lacrimejam seus olhos quando vê que não tem o mínimo para dar para os seus filhos. Eu temo por problemas sociais gravíssimos no Brasil. O auxílio emergencial é um alento. É pouco, inclusive, reconheço, mas é o que a nação pode dispensar à sua população. Só temos um caminho: deixar o povo trabalhar. Que eu sempre disse, e foi muito criticado, que os efeitos colaterais do combate à pandemia, que ainda se aplicam no Brasil, não podem ser mais danosos do que o próprio vírus. Para mim, é muito fácil entrar na política do politicamente correto. Isso não traz soluções para nós. Temos que ser fortes, acreditar em Deus e buscar a solução. E enfrentarmos esse problema. Eu corro riscos. Fui eleito para correr riscos. Jamais qualquer um de nós, chefe de executivo, poderia pensar que aconteceria essa pandemia. Mas, infelizmente, ela está aí. Vamos com coragem, com galhardia, com cuidado, com medidas protetivas, buscar a solução. E, para terminar, o emprego, a volta do direito de homens e mulheres a trabalhar no país é essencial. E o ministro da Cidadania, João Roma, destacou que as 4 parcelas de, em média, R$ 250 serão pagas a uma pessoa por família, sendo que mulheres, chefes de família, receberão R$ 375, enquanto indivíduos que vivem só, família unipessoal, receberão R$ 150. O auxílio emergencial, esse ano, em 4 parcelas, terá o valor de R$ 250, com 2 exceções. Mulheres chefes de família receberão o valor de R$ 375 e as famílias unipessoais, ou seja, pessoas que vivem só, receberão o valor de R$ 150. Houve um cruzamento de mais de 200 fontes de dados para que nós conseguíssemos evoluir, enquanto Estado brasileiro, para justamente identificar esses beneficiários. Aqueles que estavam aptos no mês de dezembro, permanecem para receber o auxílio, com exceção daqueles que foram identificados alguns itens que não fazem com que eles integrem a lista do auxílio 2021, mas, sem dúvida nenhuma, mais de 40 milhões de famílias que passam por situação muito sofrida nesse momento
poderão ter acesso e o benefício do auxílio emergencial no ano de 2021. Gente, você viu que aconteceu a primeira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento à Pandemia da Covid-19, após a criação desse comitê pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente que coordenou esse encontro agora, o encontro foi no Palácio do Planalto. Após reunião, integrantes do grupo fizeram um pronunciamento. A reunião teve a participação dos presidentes Jair Bolsonaro, do Senado, presidente do Senado Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara, Arthur Lira, e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deu informações tranquilizadoras sobre o fornecimento de oxigênio e de medicamentos usados na intubação de pacientes com Covid-19. Na visão de Pacheco e Lira, o Brasil teria garantido, por meio de contratos com fornecedores, a compra de doses suficientes para vacinar a população brasileira, ou seja, as mais de 500 milhões de doses contratualizadas, já anunciada pelo próprio presidente Bolsonaro e o Ministério da Saúde. Eles defenderam Queiroga, o trabalho realizado pelo governo federal, e defenderam que o Ministério da Saúde, o governo federal, trabalhe junto com a iniciativa privada nas ações de enfrentamento ao coronavírus, incluindo aquisição e custeio de leitos de UTI e vacinas. Lira, gente, inclusive, veja só, um assunto que está causando polêmica, jogou pressão contra estados e municípios em seu discurso. Se antes, gente, criticavam o governo por demora na vacina, isso e aquilo, agora os números começam a mostrar uma discrepância grande entre a quantidade de doses enviadas já aos estados e municípios pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, e que agora então cabe a eles a aplicação na população. Enfim, o número de doses enviadas e o número efetivamente de pessoas vacinadas, ou seja, os últimos dados mostram que apenas 51% das vacinas distribuídas pelo governo Bolsonaro foram utilizadas. E Lira questionou isso. Por que o Brasil distribuiu 34 milhões de doses de vacinas e nós só temos 18 milhões de doses aplicadas? Eu não acredito, não acho que seja possível que nenhum governador e nenhum prefeito não estejam vacinando. Nós estamos com sobra de quase 14 milhões de vacinas nos gráficos oficiais, pontuou Lira. Ele citou o caso de um estado que recebeu 3 milhões de doses e só repassou a informação de que vacinou 1,5 milhão. Só repassou a informação de ter vacinado 1,5 milhão de pessoas. Ainda assim, o deputado afirmou que não suspeita de má vontade ou má fé de governadores e prefeitos. Ele defendeu que a pasta comandada por Marcelo Queiroga monte um grupo de controle das informações. A nossa solicitação é de que o Ministério da Saúde forme urgentemente um grupo ainda mais rígido de controle desses dados, defendeu Lira. Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez uma série de anúncios, gente, durante o seu pronunciamento após essa primeira reunião do Comitê de Enfrentamento à Pandemia. Na fala à imprensa, o ministro afirmou que a pasta terá uma Secretaria Extraordinária de Combate à Covid-19, comentou sobre a proposta de compra de vacinas pela iniciativa privada e anunciou medidas para manter o estoque de oxigênio nos hospitais. A nova secretaria, que ficará vinculada à saúde, vai reunir especialistas e consultores do Ministério. O Ministério da Saúde tem feito um esforço para dialogar com a comunidade científica. Aqui deixo bem claro a minha visita à Universidade Federal de São Paulo. Tive uma discussão muito produtiva com os professores titulares da USP que estão colaborando conosco na elaboração de protocolos, disse. É o momento de olharmos para frente. Se não conseguirmos salvar, temos que pelo menos aliviar o sofrimento. Se não conseguirmos salvar e aliviar o sofrimento, precisamos confortar as pessoas. Isso é a função milenar do médico. Tenhamos essa ciência aliada ao humanismo próprio das profissões da saúde, disse Queiroga, acrescentando: não tem uma vara de condão para resolver esse problema. Não sou aquele que vou trazer a solução, só posso trazer um elemento associado a todos os senhores do Congresso Nacional que têm provido legislações, seja com liberação de determinadas medidas que eram vedadas pela legislação, que tem ajudado muito, seja com recursos, tem ajudado muito, discursou Queiroga.
O vice-presidente Hamilton Mourão comemorou o movimento do dia 31 de março de 1964. Um assunto que foi extremamente discutido, não só nesta data de 31 de março, mas também durante a semana. Neste dia, há 57 anos, a população brasileira, com apoio das Forças Armadas, impediu que o movimento comunista internacional fincasse suas tenazes no Brasil, escreveu o general Mourão no Twitter. Em fala à imprensa, Mourão também comentou essas mudanças agora nas Forças Armadas, no Ministério da Defesa. Ele disse que não vê problema na demissão dos comandantes militares no dia seguinte à demissão de Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa. Mourão disse: essa aí foi uma mudança mais abrupta, mas está dentro do previsto, vamos dizer assim. Comandantes não têm mandato, disse Mourão. Qualquer um que assumir o comando das forças vai manter a mesma forma de atuar. As Forças Armadas atuam dentro do tripé da legalidade. Atenta à missão constitucional é a missão dada pelas leis complementares dentro da legitimidade, disse Mourão. Não muda nada, completou ele. A ministra Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, alertou em ofício a preocupação com o aumento de denúncias de violações de direitos humanos durante a pandemia de Covid-19. O ofício foi encaminhado para o Conselho Nacional do Ministério Público, presidido pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O documento também foi enviado para defensorias e ministérios públicos de vários estados. Constatamos um aumento significativo de notícias de violações no período da pandemia, com destaque para os registros de ofensa a direitos de crianças, de idosos e de mulheres, afirma Damares no documento. De acordo com dados do Ministério, foram registradas 1.416.369 denúncias ao longo de 2020. Em março de 2021, a pasta registrou já 2.868 denúncias, um aumento de 165,6% em relação ao mesmo período do mês de fevereiro. No documento, Damares diz que uma série de abordagens e de restrições de liberdades feitas por agentes públicos e fundamentadas, aliás, na necessidade de isolamento social, ocorreram com o uso excessivo da força. A ministra aponta, na sequência, que as medidas tomadas por estados e municípios não são o objetivo, mas que se fazem imprescindíveis providências interinstitucionais com vistas à orientação das forças de segurança pública e dos órgãos e instituições de fiscalização, com o escopo de assegurar atuação razoável e proporcional. Sem dúvida, muita discussão, muita polêmica, muitos momentos de tensão e de restrições sérias à liberdade. E acreditem, senadores querem cobrar esclarecimentos do general Walter Souza Braga Neto sobre suposto plano de golpe por parte do presidente Bolsonaro. Após a mudança no Ministério da Defesa e a saída dos 3 comandantes das Forças Armadas, os senadores afirmaram em plenário que querem esclarecimentos dessa pasta, que agora passou a ser chefiada pelo general Walter Souza Braga Neto, sobre um possível plano de golpe por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro. Pode isso? Diante da preocupação dos parlamentares, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, mudou o tom e o foco e reafirmou a responsabilidade do Senado como guardião da democracia, mas também declarou que o foco da Casa deve ser o enfrentamento da pandemia. O presidente do Senado destacou o protagonismo do Senado na colaboração com o governo para aprovação de medidas de combate à crise provocada pela pandemia. Trabalho. Também afirmou que é preciso maturidade política na casa para reagir a qualquer risco à democracia. Rodrigo Pacheco finalizou afirmando que acredita que não há a mínima iminência de algum risco ao Estado democrático de direito. Essa reação desmedida de alguns pouquíssimos senadores veio após o afastamento do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva. Na avaliação de alguns senadores, esta saída pode indicar uma tentativa de interferência de Bolsonaro sobre as Forças Armadas.
Depois da troca no Ministério da Defesa, também foram substituídos os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Essa medida deixou esses pouquíssimos senadores ouriçados, nervosos, a ponto do senador Randolfo Rodrigues afirmar que é preciso ouvir o novo ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, e os novos comandantes militares, para que não haja dúvidas sobre as motivações que estão em jogo nessas mudanças de comando. Rodrigo Pacheco informou que irá, sim, deliberar sobre a inclusão do convite ao novo ministro na pauta do plenário, na reunião de líderes prevista para a próxima segunda-feira, dia 5. Ao refutar as críticas a Bolsonaro, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, afirmou que o presidente da República tem reiterado seu compromisso com a manutenção do regime democrático. Além disso, ele defendeu a autonomia do presidente da República para fazer alterações em seu ministério. Normal. O senador insistiu que o presidente da República tem sim a prerrogativa de substituir ministros de Estado, seja ele ministro da Defesa, da Justiça ou qualquer que seja. Isso cabe ao presidente da República, pela legitimidade obtida pelos votos populares, nas urnas. Ele tem o direito, a liberdade de fazer os ajustes na sua equipe de governo para poder melhor enfrentar as ações que são exigidas ou solicitadas pela população, encerrou Fernando Bezerra. Olha, sobre essa questão de golpe, vimos a repercussão, a torcida do contra, a esquerda, a imprensa extremista, eles criam miragens à sua frente e difundem isso nas redes sociais, na internet, com este caso aí de discussão de Bolsonaro querendo dar o presidente tem diuturnamente frisado o seu compromisso, falou agora aos apoiadores que atua dentro das 4 linhas da Constituição e que o povo não precisa nada além disso. Enfim, o presidente tem diuturnamente feito isso. Aí criticam o presidente porque ataca a imprensa e não sei o quê, a turma vai lá fora, faz denúncias, mas alguém viu um só movimento no sentido de, por exemplo, o presidente determinar a prisão de um jornalista? Nem mesmo esses que estão atacando, chamando o presidente disso e daquilo, estão pedindo até a morte do presidente. É isso que estão falando, não é? Jornalistas de grandes veículos e estão livres aí com colunas e proferindo ódio e discurso e mais discurso. Do outro lado, os que olham para o presidente e enxergam golpe, praticam jornalista preso, paraplégico dentro da prisão, não é? Outros respondendo a inquéritos ilegais. Outros que a própria Polícia Federal disse não há nada que comprove qualquer ato contra a democracia, contra a instituição, qualquer força por trás patrocinando, motivando e inclusive financeiramente. Não há prova, não há como dizer que há, mas os processos continuam andando. Quer dizer, pessoas inocentes continuam respondendo a supostos crimes que não praticaram. Então, gente, procuradores, juízes, autoridades da justiça que realizaram um extraordinário trabalho para combater a corrupção, correndo o risco de serem investigadas e até presas, corruptos soltos. De onde está vindo a ameaça à democracia neste momento? De onde está vindo o ataque às instituições? A destruição das imagens das instituições públicas deste país? De onde está partindo, senão de dentro delas mesmas? Ações arbitrárias contra a democracia, contra a liberdade. Isso é preciso deixar bem claro. Alguém viu o presidente a não ser verbalmente, é verdade, o presidente tem o seu estilo, não adianta tapar o sol com a peneira, ele abre a boca, fala mesmo, doa quem doer, ele fala. Então, eles estão fazendo
dos posicionamentos do presidente, o motivo agora para colocar um pedido, mais um pedido de impeachment, de ir lá fora em tribunais internacionais fazer denúncia, tudo por picuinha, bobagem. Mas na prática, na ação, onde estão colocando gente na cadeia até, sem motivo, agora esses ataques à população, não é do governo Bolsonaro que a gente vê tudo isso acontecendo. Então é preciso ter esse discernimento. E esperamos que sim, defendemos que a democracia seja cada vez mais forte. Mas as nossas instituições precisam, sem dúvida alguma, de uma maior referência, melhor referência de justiça, de ações corretas, de ética, de moral e, sobretudo, que defendam também a democracia com atos justos e legais. O Banco Central autorizou oficialmente as transferências bancárias pelo aplicativo WhatsApp. A empresa Facebook Pagamentos do Brasil, dona do WhatsApp, foi aprovada como iniciador de transações. As operadoras Visa e Mastercard receberam autorizações de 2 arranjos de pagamentos: transferência, depósito e transferência, e operações pré-pagas em que o cliente abastece uma carteira virtual com dinheiro para gastar mais tarde. As operações só poderão ser feitas dentro do Brasil. Transações com o exterior estão vetadas. Os pagamentos de compras por meio da plataforma Facebook Pay, que haviam sido pedidos pelas operadoras, continuam sob análise e não foram incluídos na autorização. Em nota, o Banco Central informou que as autorizações poderão abrir novas perspectivas de redução de custos para os usuários de serviços de pagamentos. As transferências e as contas pré-pagas estarão disponíveis assim que o WhatsApp liberar a modalidade. Caberá ao próprio aplicativo definir as tarifas de transação. É mais uma revolução que vamos ver. Na prática, é praticamente uma conta corrente dentro desse aplicativo que já é algo extraordinário, que mudou o nosso jeito de viver. Aí desde o vovô até a criança, todo mundo agora é grupo, é isso e aquilo. Quando não é o WhatsApp, é o Telegram e outros, enfim. Mas nesse caso, a autorização de pagamento pelo mecanismo WhatsApp, pelo aplicativo, vai ser uma guinada, como foi o Pix agora há pouco. Então vamos aguardar, são os avanços da tecnologia. A Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação do prazo para a entrega da Declaração de Imposto de Renda de 2021. O projeto de lei 639/2021 prevê que a entrega deva ocorrer até o dia 31 de julho deste ano. O prazo atual, divulgado pela Receita Federal, vai até 30 de abril. A proposta segue agora para a análise do Senado. De acordo com o texto aprovado, um substitutivo do relator, deputado Marcos Aurélio Sampaio, o cronograma de restituições não mudará, com o primeiro lote sendo pago em 31 de maio. O texto autoriza ainda o pagamento da cota única ou das cotas vencidas até 31 de julho, sem acréscimo de juros ou penalidade de qualquer natureza. No ano passado também houve a prorrogação do prazo para a entrega da declaração. A mudança, contudo, foi feita por meio de instrução normativa da Receita Federal, que passou o prazo final para 30 de junho. O cronograma de restituição permaneceu o mesmo, fazendo com que o primeiro lote fosse liberado em 29 de maio, antes do prazo final de entrega. Então agora aguardar a expectativa dessa mudança. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que aumenta de 35% para 40% a margem de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS durante a pandemia de Covid-19. O limite ampliado terá vigência até 31 de dezembro deste ano. No total, 35% devem ser reservados para empréstimos consignados e 5% para o abatimento da fatura do cartão ou para saque, também no cartão de crédito. A lei sancionada é resultado da aprovação de projeto de conversão de medida provisória editada ano passado. A lei estabelece ainda que, quando não houver leis locais específicas definindo um percentual maior, a margem de 40% também será aplicada a militares das Forças Armadas, militares dos Estados e do Distrito Federal, militares da inatividade remunerada, servidores públicos de qualquer ente da Federação, servidores públicos inativos, empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação e de pensionistas de servidores e de militares.
A norma também abre a possibilidade de suspensão ou carência de todas as operações de crédito consignado, tanto as já firmadas quanto as futuras, por 120 dias. Mas durante este período, juros e encargos continuam a incidir. Morte de policial militar baiano repercutindo no plenário da Câmara, rendendo ataques à deputada Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. A morte de um soldado da Polícia Militar da Bahia por agentes do BOPE durante um aparente surto psicótico, depois que ele atirou diversas vezes para cima e contra outros policiais, repercutiu na sessão do plenário da Câmara dos Deputados. O deputado Coronel Tadeu pediu a exoneração ou renúncia do comandante-geral da PM do estado da Bahia. Já a deputada Alice Portugal criticou o Coronel Tadeu por acusar o governador Rui Costa de ser responsável pela tragédia. Ela justificou que foram horas de negociação e somente depois dele sacar um fuzil a queima-roupa contra os seus próprios colegas é que houve uma reação. O deputado general Girão disse que o comando da Polícia Militar deveria ter identificado os problemas de estresse emocional do soldado da PM. Ele afirmou também que o Congresso Nacional está ficando calado diante das ações dos governadores que negam o direito ao trabalho por causa das medidas de isolamento social para combater a pandemia. Os ataques de defesa se perpetuaram ao longo da sessão. O deputado Jorge Sola, ele entrou de sola e disparou acusando a presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a deputada Bia Kicis, de mentir nas redes sociais para estimular motim da PM. A deputada também foi criticada na reunião da CCJ a ponto da deputada Maria do Rosário pedir a cabeça de Bia Kicis ao afirmar que a postura de Bia faz com que ela não tenha legitimidade para conduzir a CCJ. A presidente da comissão foi defendida por aliados. Um deles foi a deputada Caroline de Tone, que afirmou, abre aspas, o fato de a deputada Bia Kicis ter postado fatos e emitido uma opinião não faz com que possam tentar impedi-la de exercer o seu direito constitucional de liberdade de opinião. Eles são tão democráticos que podem admitir, sim, pontos de vista diferentes. Fechou aspas a deputada Caroline de Tone, tentando promover o equilíbrio nas ponderações dos nobres colegas deputados. Uma tarefa extremamente difícil, não é, deputada? De Brasília, Fábio Santos. E depois de sucessivas quedas ao subir em escada do avião presidencial há poucos dias e também de ver um de seus cães na Casa Branca morder alguém, de novo o mesmo cão de Biden atacou e jornais mundo afora destacaram a notícia. Um dos dois cachorros do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se envolveu em um outro incidente, o segundo, inclusive, somente neste mês. Desta vez, o cão mordeu um funcionário na Casa Branca durante um passeio. De acordo com Michael LaRosa, o porta-voz da primeira-dama dos Estados Unidos, o cachorro de Biden ainda está se adaptando ao novo ambiente. A pessoa que levou a mordida, um funcionário do Serviço Nacional de Parques, foi atendido pelo médico da Casa Branca por precaução e está bem. E assim, definitivamente o animal, cão de estimação de Biden, perdeu agora seu espaço na Casa Branca. Já esteve afastado, não é? Desde a primeira mordida, o primeiro ataque, e agora parece que para a Casa Branca ele não volta mais. E no final da agenda desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez atendeu os seus apoiadores no Palácio da Alvorada. Conseguiu? Ficou bom? Olha que emoção. Primeira vez que deixa contar. Muito obrigada. 1 milhão de vezes obrigada. Nós estamos novamente aqui. Meus parabéns. Deus abençoe. Viemos de São José dos Campos. Nós nem dormimos ainda. Para dizer muito obrigado por ser nosso presidente. Nossa, é uma emoção. Eu nunca pensei na vida que
E amar tanto o presidente, de ter orgulho e de saber que o futuro da minha filha depende do senhor, do que o senhor está fazendo, e eu confio, e eu sei que ela vai ter um futuro melhor, porque é o senhor que está no poder. Porque a gente já tinha perdido a esperança, senhor presidente. O povo brasileiro tinha perdido a esperança, mas com o senhor, nossas esperanças renovaram. Ele tira, da outra vez ele tirou uma vez. É só... Ai, meu Deus, Presidente, só uma perguntinha. Sobre o CNTRC, Conselho Nacional de Transporte, seu caminhoneiro. Vamos acabar com o PPI ou não vamos conseguir? Acabar com Preço de paridade de importação do combustível. Vamos prender o dólar. É o que mais os caminhoneiros Tem que queriam. estudar para responder isso aí. Tá. Vai lá, mulher, vai lá. Eu levei O alguma... meu projeto está tendo resistência para ser aprovado ali, tá? Não, eu sei. Para regulamentar uma emenda à Constituição. Entendi. A gente vai... No máximo um mês está resolvido, ou aprova ou não aprova. Tá. PPI destrói um pouco o caminhoneiro, o senhor sabe disso, né? Pessoal, cada estado cobra imposto diferente. Quinta Revolução está aí, senhor. Proteja o nosso nióbio. Valeu, obrigado. Tem muita coisa Não há errada, dúvida, não é uma coisa não há dúvida que os governadores estão trabalhando contra. Né? Pessoal, obrigado pela atenção. Obrigado, viu? Boa noite, presidente. Bom descanso. Desculpa não poder falar muito, porque tudo Eu sei. deturpa. Tá vendo? Vigia e olha, agora vai dar. Agora vai dar. Bom descanso, presidente. Obrigado. Mais uma vez lembrando, atenção você que aprecia nossas reflexões, tem novidade no canal Reflexões, mais uma bela mensagem, clique no link que está aparecendo e emocione-se com mais uma bela mensagem, reflexão, lição de vida. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.